E chegamos à última questão do material. Questões simples, questões de nível 1, para fixação do conteúdo. Depois nós vamos ter uma série, outra playlist, onde agora a gente vai trazer as questões contextualizadas, para que você veja, inclusive, como que é cobrado no Enem, como que é cobrado nos vestibulares. Então vamos para a 10ª questão. Aqui você tem 6 quilômetros percorridos em um tempo de 30 minutos, que é meia hora. Depois, 4 quilômetros percorridos em um tempo de 20 minutos. Qual a velocidade média durante todo o trajeto? E aí, quando eu observo aqui as unidades, eu preciso que a distância esteja em quilômetro e que o tempo esteja em hora. Eu preciso, então, observar que o intervalo de tempo está em minuto, tanto no primeiro quanto no segundo trecho. Mas vamos fazer o seguinte. A distância total percorrida foi de 6 quilômetros e 4 quilômetros, 6 no primeiro, 4 no segundo, 6 mais 4 são 10 quilômetros no total. Professor, por que tem que ter a distância total? Não pode ser só do primeiro trecho? Porque aqui está escrito que é todo o trajeto. Então, eu preciso da velocidade média em todo o trajeto, eu tenho que saber a distância total e o tempo total. Quanto é o intervalo de tempo gasto em todo o trajeto? Foi 30 minutos no primeiro, mais 20 minutos no segundo. Isso dá um tempo de 50 minutos. Eu não posso usar em minutos, eu tenho que usar em hora. E agora eu vou fazer de um outro jeito. Lá vai um bizu muito importante. Bizu significa dizer que você tem que pegar a ideia. Bizu. Qual é o bizu? O bizu é o seguinte. Preste muita atenção. Se você quiser transformar de minuto para hora, basta você pegar o valor e dividir por 60. Agora, se você quiser transformar de hora para minuto, basta você pegar o valor e multiplicar com 60. Simples. É só você seguir essa dica. Exemplo, bem aqui, só para a gente ir direto, sem ter que estar fazendo aquela regrinha de 3. Exemplo, vamos fazer um exemplo. Eu tenho aqui um tempo de 30 minutos, que a gente já até fez aqui. Como é que eu transformo isso para hora? Eu vou pegar o 30 e dividir por 60. Acabou. Já transformei. E aí, claro, eu simplifico, eu faço a divisão, como quiser. Geralmente eu gosto de deixar na forma de fração. Mas se eu tiver um tempo, por exemplo, de 40 minutos, como é que eu transformo isso para hora? Aí você vai fazer assim, então. Você vai pegar o 40 e dividir por 60. E aí fazer as simplificações. E se eu quisesse agora fazer a seguinte transformação? Outros exemplos aqui. Eu tenho 2 horas e eu quero transformar em minuto. Como que eu transformo? Basta você fazer 2 e multiplicar isso com 60. Se eu tenho, por exemplo, 1h30, como é que eu transformo isso em minuto? Bom, aí esse aqui é tão simples quanto esse. Para transformar em minuto, você vai simplesmente pegar o número e multiplicar com 60. Só isso. Basta isso. Você não precisa fazer aquela regrinha de 3. Vamos fazer, então, essa transformação aqui. Eu quero transformar isso para hora. Como que eu faço, então? Eu vou pegar o número e dividir por 60. E aí eu posso cortar esse zero com esse zero. E aí eu tenho uma fração 5/6 de hora. Ou seja, 50 minutos equivale em hora a 5/6 de hora. Como é que a gente acha agora a velocidade? Para achar a velocidade, você só precisa então dividir a distância pelo tempo. E como que você faz isso? Só substituindo os valores. A velocidade então vai ser aqueles 10 quilômetros. E aí você tem aqui, 10 quilômetros
e isso dividido pelo tempo de 5/6 de hora. Eu gosto de deixar na forma de fração, porque aí vai ficar mais simples. Como é que a gente resolve isso? Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se a segunda é 5/6, então o inverso é 6/5. Aí você pode multiplicar aqui em cima e dividir por 5. 60 por 5, isso vai dar 12. E aí a unidade é quilômetro por hora, porque agora eu tenho quilômetro na distância e hora no tempo. Você poderia também ter simplificado. 10 por 5 dá 2. E 2 vezes 6 dá 12, como você quisesse fazer. E aí simplesmente a gente vem, feliz da vida, e marca B de bola. Beleza? Terminamos então a nossa lista de velocidade nível 1, uma lista de fixação, para que você fixasse bem o conteúdo. Agora nós vamos para uma segunda lista, onde você vai ter agora contextualização. Você vai ter uma situação real, uma situação ou hipotética, e a partir disso usar esse conhecimento diante da interpretação do texto que você tiver. Beleza? Não esquece de compartilhar com aqueles amigos que estudam em outras escolas ou fazem cursinho pré-vestibular e que estão precisando saber como dominar esse assunto para mandar bem no vestibular e no Enem. Um abraço e a gente se encontra logo logo na nova lista.